Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 13/2/2023. Muitos jogos hoje, então vamos acelerar o nosso vídeo, já convidando vocês para se inscreverem no canal e deixarem um like se vem gostando do nosso projeto, do nosso trabalho. E caso vocês prefiram assistir o vídeo até o final para poder decidir se gostam ou não das nossas análises, não tem problema nenhum. A gente também pede que vocês comentem, inclusive se concordam ou discordam da gente, porque vai ajudar a gente a melhorar o nosso projeto e vai entregar mais resultados e opiniões diversas para as pessoas que gostam de olhar os comentários para poder tirar as segundas e terceiras opiniões. Para quem não conhece o Sexta de 3, tem vídeo aqui todos os dias a respeito da NBA, dando os nossos palpites, com muita estatística e informação, mas também tem análises exclusivas no nosso grupo VIP, o mais completo do mercado, o mais barato também, e mais do que isso, um grupo VIP com conteúdo exclusivo feito por nós mesmos, que vocês só encontram lá, ferramentas que vão ensinar vocês a serem mais lucrativos, criarem as próprias apostas e mais do que isso, saber onde investir contra e a favor de cada equipe. Beleza? Chamem lá no WhatsApp, vocês não vão se arrepender. Inclusive ontem, que a gente teve uma rodada mais curtinha, a gente mandou palpite exclusivo apenas lá, pulando o vídeo aqui do YouTube. Mas hoje, bora começar com Charlotte Hornets e Atlanta Hawks. Aqui a gente tem um jogo muito interessante para o Atlanta Hawks vencer, porém, odd de 1,45 eu não confio em mais do que isso. Eles têm muitas dúvidas na escalação deles, dentre elas jogadores importantes, como Trae Young, John Collins, Bogdanovic e Saddiq Bey, jogadores que certamente terão um papel de protagonismo no futuro da temporada. E no caso do Trae Young e John Collins, dois titulares, um deles sendo o melhor jogador da equipe. Mas, além disso, eu acho que também o Charlotte Hornets pode dar trabalho nessa partida, principalmente jogando dentro de casa. Então, para o palpite entre Hornets e Atlanta Hawks, eu vou colocar um handicap positivo aqui, lembrando que não é uma entrada assim, uma alta taxa de segurança, pelo menos na minha visão, mas é o que a gente tem de melhor para essa partida, mais 9,5 para o Charlotte Hornets, com base na seguinte argumentação. Primeiramente, a gente tem o fato de que fora de casa o Atlanta Hawks deixa bastante a desejar, mas mais do que isso, nos últimos 7 jogos contra o Charlotte Hornets, eles perderam a grande maioria desses encontros, tendo perdido o último deles. O Charlotte Hornets tem um encaixe interessante contra o Atlanta Hawks, porque é um time que nesse momento, ainda mais sem o Mason Plumlee, joga numa formação muito baixa, em que seu pivô abre constantemente para o perímetro para poder arremessar de 3 e, consequentemente, eles podem deixar o Capela, o principal defensor de perímetro de garrafão ali do Atlanta Hawks, desconfortável, um peixe fora d'água, né? E mais do que isso, podem atrair ele, né, para longe do garrafão, o que significa mais facilidade para você infiltrar e pontuar no centro, que é o setor onde o Charlotte Hornets melhor pontua e onde o Atlanta Hawks pior defende. Se a gente for olhar aqui em pontos feitos no paint por jogo na NBA, a gente tem o Charlotte Hornets como o 7º melhor time na NBA para produzir pontos no paint em toda a liga, enquanto que a gente tem aqui em pontos sofridos nesse setor o Atlanta Hawks como o 5º time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. Consequentemente, com a formação baixa e leve do Charlotte Hornets, eles devem ter capacidade de tirar o melhor defensor de aro deles da zona de conforto e ter mais facilidade para poder infiltrar. Mais do que isso, o ponto fraco do Charlotte Hornets defensivo vem sendo na linha de perímetro, onde eles são dos 10 times que percentualmente mais permitem que as bolas de 3 sejam convertidas contra o seu patrimônio. Mas se a gente for ver, o Atlanta Hawks é um dos piores times em relação à eficiência nas bolas triplas, sendo top 10 dentre os piores. Em relação a bolas de 3 convertidas por jogo, é o 5º time que mais faz bolas de 3 em toda a NBA. Com isso, eu acho que o Charlotte Hornets pode se manter perto do placar, principalmente se eles vierem saudáveis ali, né, com Terry Rozier, com Gordon Hayward e com LaMelo Ball. Se a gente for olhar aqui os últimos 8 jogos do Atlanta Hawks, em 7 eles não conseguiram cobrir esse handicap jogando fora de casa, né, de mais 9,5, cobrindo apenas uma vez contra o desfalcado Phoenix Suns. Então dá pra gente acreditar hoje que o Charlotte Hornets vai dar trabalho, porque eles têm um encaixe favorável ofensivo, um histórico recente positivo contra esse adversário, e mais do que isso, o Atlanta fora de casa ainda não é um time confiável e podem vir sem peças importantes. Próximo jogo, Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs. Aqui foi difícil encontrar algo de valor, porque o mercado tá supervalorizando muito o Cleveland Cavaliers e também dando uma avaliação justa do quão ruim o San Antonio Spurs é. Então, para essa partida, a gente, caso queira investir nesse jogo, precisa se arriscar. Não tem nada além da gente fazer isso, por mais que seja uma linha alta, porque é a única coisa que tem valor. Então, no jogo entre Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs, a gente vai investir aqui na pontuação do Cleveland, que joga dentro de casa, encara aquela que é a pior defesa de toda a NBA. Então, o nosso palpite para esse jogo vai ser acima de 116,5 pontos. Lembrando sempre de tentar pegar uma linha menor no ao vivo, né? Pagando em torno de 1,50 também, que deve ser bem interessante. Se a gente for olhar, nos últimos 10 jogos fora de casa, em média, o San Antonio Spurs sofreu 127,4 pontos por jogo, sofrendo mais de 116,5 em 8 desses 10 jogos.
ou seja, em 80% deles. É verdade que o Cleveland Cavaliers não é um ataque ali, né, de alto volume, que pontua em grande quantidade em relação a pontos por jogo, porque é um time que joga num ritmo bastante lento, mas o San Antonio Spurs é um dos times mais rápidos da NBA e certamente eles vão acelerar esse jogo e vão entregar a posse de bola de volta para os seus adversários com menos tempo gastando o relógio. O San Antonio, que é o sexto time mais rápido da NBA, e que encara hoje, né, um dos times que tem uma ótima eficiência ofensiva, apesar de em pontos por jogo, né, não ter um número muito alto. O Cleveland é top 10 em eficiência, em aproveitamento nas suas descidas para o ataque. Como eu disse, a equipe do San Antonio Spurs é a pior defesa da NBA. Então a gente tem um ataque de top 10 jogando em casa contra uma das piores defesas da liga, onde nada é interessante a gente investir. A gente acreditar que esse time vai pontuar bem é o mínimo, principalmente pelo fato de que o Cleveland Cavaliers é um time que gosta muito de pontuar no paint. É quase top 10 times com mais pontos nesse setor por jogo, mas nos últimos 3 jogos eles subiram bastante para a quarta colocação, marcando 62,7 pontos. Eles que jogam com a formação de 2 pivôs e tem no seu principal jogador e pontuador, Donovan Mitchell, atleta que arremessa muito bem de 3, mas que adora infiltrar. Esse é o setor onde a equipe do San Antonio Spurs pior defende, sendo o time que mais sofre pontos na NBA nesse setor em toda a liga. E se a gente for ver aqui, né, um ranking de pontuação sofrida a menos de 5, entre 0, né, e 9 pés, a gente pode observar que a equipe do San Antonio Spurs sofre muitos pontos nesse setor, sendo o time que mais sofre pontos a menos de 5 pés em toda a NBA, e sendo também, né, um dos times que mais sofre pontos a menos de entre 5 e 9 pés em toda a liga, tendo também um dos piores aproveitamentos, 6 pior aproveitamento nesse tipo de arremesso. Então acho que vai ser um bombardeio do Cleveland que não vai se importar em dentro de casa, acelerar um pouquinho esse ritmo e ser um pouco mais ofensivo. Beleza? Próximo jogo, Indiana Pacers e Utah Jazz. A gente tem aqui um jogo também complicado para a gente poder analisar. O meu palpite, jogador preferido para essa partida, ainda não foi definido as linhas dele. Eu tô falando do Miles Turner, jogador que vive um dos seus melhores momentos na carreira ofensivo, com média de quase 20 pontos nos últimos 10 jogos, e que ele conseguiu pontuar muito bem no garrafão contra times que defendem muito bem esse setor, como Cleveland, como Miami Heat, como Memphis Grizzlies, o Chicago Bulls, ou então, como por exemplo, contra times lentos como Orlando Magic também. Hoje ele encara nada mais, nada menos do que uma das piores defesas de paint de toda a NBA, Utah Jazz, que sofre o quarto maior número de pontos nesse setor em toda a liga. Utah Jazz esse também, né, que se a gente for fazer uma comparação aqui de posição contra defesa, é o segundo time que mais sofre pontos e rebotes de jogadores da posição de center aqui, né. Então é um cenário favorável para o Miles Turner funcionar bem, principalmente com o fato de que o Utah Jazz é um dos times que menos sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA, sendo que eles são aqui, né, um dos 10 times que menos sofrem pontos desse tipo de arremesso. E esse é o tipo de arremesso preferido da maioria dos jogadores do Indiana Pacers, menos do Miles Turner, que tem muita qualidade para fazer isso para um pivô, mas que obviamente por conta da sua estatura, envergadura e posição na qual ele joga, ele gosta mais de pontuar no centro. Então a tendência é que hoje ele seja uma opção um pouco mais frequente, mais ativa, mais acionada ofensivamente falando do lado do Indiana Pacers. Enquanto as linhas dele ainda não são definidas, a gente também pode destacar que a gente está falando de duas das piores defesas da NBA e dois times que, claro, eles querem vencer, mas se não vencerem não tem problema, então eles vão jogar de uma forma leve. Consequentemente, eu acho que pode ser um jogo bem pontuado. Acima de 231,5 pontos pode ser interessante. Se bater, eu não acho que vai ser com muitas sobras, mas é o melhor palpite para esse jogo aqui, enquanto as linhas do Miles Turner ainda não são definidas, porque eu quero sim trabalhar na pontuação dele. Se a gente for olhar, essas duas franquias se enfrentaram já nessa temporada e tivemos um jogo ali, né, de mais de 250 pontos somados entre os dois. Mas como eu disse, o que mais salta aos olhos é o fato de que eles são duas defesas terríveis. Sendo o Utah Jazz a quinta pior defesa da NBA e o Indiana Pacers a sétima pior defesa de toda a liga. Ofensivamente, o Denver Nuggets é o quarto melhor time em eficiência ofensiva. O Indiana Pacers não é grande coisa, eles são no top 10 dos piores, mas é um time rápido que em relação à pontuação por jogo, eles costumam ter um número bem alto, até porque eles arremessam bastante de 3. É um dos 10 times mais rápidos da NBA e, consequentemente, mesmo que eles não sejam tão eficientes, a gente tem muitos arremessos por minuto, o que pode ser o suficiente para a gente superar um over, mesmo que o time não esteja calibrado. Ter mais arremessos significa mais chances de você fazer uma pontuação alta. Beleza? Próximo jogo aqui, Philadelphia 76ers e Houston Rockets. Esse jogo a gente vai fazer uma análise lá no nosso grupo VIP. Lembrando, a gente sempre deixa alguns jogos exclusivos pra galera lá, mas esse especificamente é porque a gente tá com o Joel Embiid como dúvida, o principal jogador do 76ers. Caso ele não jogue, as linhas de pontuação dos outros jogadores do 76ers devem aumentar e são nelas que eu gostaria de trabalhar para esse jogo. Caso o Joel Embiid jogue, essas linhas dele estarão mais baixas e, consequentemente, a gente vai ter menos chance delas bater, mas ainda assim eu acho que tem muito potencial.
Porém, o mercado só vai definir as linhas ao certo se eles souberem se Joel Embiid estará em quadra ou não. Então não adianta nada eu passar algo aqui para vocês, porque de fato é uma informação que a gente precisa da escalação para poder tomar uma decisão. O jogo entre Miami Heat e Denver Nuggets, aí sim, a gente tem muitas dúvidas do lado do Miami Heat, é verdade, mas a tendência que os principais jogadores do Denver Nuggets joguem é grande, principalmente Nikola Jokic. É verdade que Jamal Murray e Aaron Gordon são dúvidas, os dois principais companheiros do Jokic nessa ótima equipe do Denver, mas ainda assim vale o risco. Porque a gente vai trabalhar com handicap positivo e a gente vai estar contra um time que não consegue cobrir handicap, pontua em baixo nível e joga num ritmo lento. Consequentemente, eles não conseguem se distanciar tanto dos seus adversários. Mais do que isso, eles estão desfalcados de Kyle Lowry, Jovic, Yurtseven e Oladipo. 4 jogadores que seriam muito importantes para hoje, além de dúvidas de 3 titulares como Tyler Hero, Adebayo e Strus. A gente tem certeza que só o Jimmy Butler estará em quadra, mas mesmo que ele não esteja aqui nessa lista de dúvidas, é um jogador que a qualquer momento também pode ficar de fora. Então significa que a equipe do Miami Heat pode vir sem até 4 titulares, sem os seus 3 principais reservas de rotação e sem os 2 reservas no garrafão do Bam Adebayo, que serviriam para poder proteger e defender o aro contra o Nikola Jokic, atual BMVP da NBA. Então, o Bam Adebayo, além de já não ter muita altura para a posição de 5, apesar de ser um ótimo defensor, ele não vai ter nem como descansar, porque os jogadores reservas dele de garrafão não estão à disposição e o Dwayne Dedmon foi liberado para o San Antonio Spurs. Então, dá pra gente acreditar aqui no handicap positivo do Denver Nuggets, ou seja, eles têm que vencer a partida ou pelo menos perder de não muito. Vamos colocar aqui um handicap positivo, porque o Miami Heat é um time que, mesmo que ganhe, a gente sabe que eles podem ser competitivos. Contra grandes times, eles não conseguem abrir uma margem tão grande. Então, acho que a gente não vai se arrepender de colocar esse mais 3.5 aqui. Beleza? A gente foi aqui nos últimos 10 jogos do Miami Heat, eles conseguiram ganhar a maioria, ganharam 7 e perderam 3. Mas eles não conseguiram cobrir esse handicap mais 3.5 contra o fraco Houston Rockets, eles quase não conseguiram contra o Orlando Magic, eles não conseguiram contra o Knicks, Bucks e Charlotte, parece que eles perderam, não conseguiram cobrir contra o Cleveland Cavaliers, contra o Boston e ficaram por muito pouco contra os Pelicans e contra o Orlando. Mais uma vez, ou seja, na grande maioria dos jogos, eles ganharam por pouca diferença. Então, o Denver, né, que é o melhor time do Oeste, pode ser que eles consigam equilibrar as coisas aqui. É um time que tem uma eficiência muito alta nas bolas de 3, apesar de não ser um arremesso tão recorrente por parte deles. Vocês podem ver, é o líder da Conferência Oeste. E a gente está falando aqui de um Miami Heat que sofre muitas bolas de 3 jogando em casa por jogo. É um dos 10 times que mais permitem que as bolas de 3 sejam convertidas contra o seu patrimônio jogando dentro de casa. É também, né, o segundo time que mais sofre bolas de 3 como mandante em toda a NBA. E repito, a gente está falando aqui de um Denver Nuggets que tem uma ótima eficiência nas bolas triplas, sendo a melhor de toda a liga. Então a gente tem como se manter perto desse placar, porque é um jogo muito mais equilibrado do que o mercado interpreta. E eu acho que o Denver, apesar de visitante, eles são favoritos e estão mais saudáveis. Beleza? Outra coisa interessante da gente observar são os confrontos recentes diretos entre essas equipes. Já são 3 vitórias consecutivas do Denver Nuggets, 3 não, né? 5 vitórias consecutivas dele, 7 dos últimos 8 encontros deu Denver Nuggets, e se a gente for expandir esse recorte para um recorte ainda maior, a gente pode observar que o Denver venceu grande maioria dos encontros, perdeu um ou outro aqui, um deles aqui foi na prorrogação, então foi no detalhe, mas fato é que eles podem fazer um grande jogo hoje mais uma vez. Bora de New York Knicks e Brooklyn Nets. A gente tá falando de 2 times difíceis de se interpretar. Eu vou passar aqui um palpite para vocês, mas sinceramente eu ficaria de fora, porque eu acho que esse Brooklyn Nets precisa de mais alguns jogos pra gente poder tirar uma conclusão dele. É o time provavelmente que mais mudou nessa trade deadline, aí, né, nas trocas, que mais fez trocas, e a gente ainda precisa de tempo para poder entender como esse time vai ser daqui para frente, quais são as pretensões deles e qual a forma deles jogar. Eles serão mais ofensivos, mais defensivos? Porém, o meu palpite vai ser muito baseado naquilo que eu acho que estará por vir. E naquilo também que a gente viu no recorte mais curto dos últimos 2 jogos por aí, beleza? A gente tá falando aqui de 2 times lentos e de um Brooklyn Nets que, pelas contratações que fez, perdeu muito no lado ofensivo e manteve bastante coisa interessante no lado defensivo. Seus principais jogadores hoje, provavelmente, são todos de características de defesa. A gente tá falando do Ben Simmons, do Royce O'Neal, do Michael Bridges, do Cam Johnson e também, né, do Dorian Finney-Smith, que chegou do Dallas Mavericks. Os principais jogadores ofensivos deles são Steph Curry, que tá de fora, e provavelmente Spencer Dinwiddie, o Cam Thomas. Cam Thomas, que é um jogador só, ainda é jovem, pode oscilar bastante, e o Dinwiddie, que sinceramente não é de um nível de um All-Star como era Kevin Durant e Kyrie Irving. Então eu acho que eles vão ser um time de característica mais under, um time que pontua pouco, e sabendo que eles têm um poder de fogo razoavelmente baixo, eles vão focar muito na defesa para poder vencer jogos. O New York Knicks é um time que sabe se defender bem, mas eles vêm oscilando bastante, porém o seu ritmo baixo pode fazer com que seja um jogo mal pontuado. A gente pode ter poucas posses de bola para os dois lados e pelo menos uma grande defesa e um ataque terrível para poder justificar esse abaixo daí que a gente vai indicar para vocês.
Então, no jogo entre New York Knicks e Brooklyn Nets, a gente vai trabalhar aqui com o abaixo de 226,5 pontos totais para essa partida. Lembrando que é um jogo de rivalidade, duas equipes da mesma cidade. O jogo pode ser um pouco mais pegado, mais duro, mais brigado e, consequentemente, eles podem ter um pouco mais de atenção na hora de selecionar os arremessos, rodar mais a bola. E, repito, a gente está falando aqui de o New York Knicks, que é simplesmente o quarto time mais lento de toda a NBA. E a gente também está falando, né? Vamos fazer um recorte aqui dos últimos 2 jogos para poder definir quais foram essas categorias, essas características, né, dos Nets. A gente está falando de um Brooklyn Nets que jogou entre os 10 ritmos mais lentos da liga também. Foram também uma das 10 melhores defesas e, ofensivamente falando, eles podem até ter sido eficientes, né? Coisa que eles não foram, estão mais perto do top 10 de piores do que do top 10 de melhores desse recorte, mas ainda assim, em relação a pontos por jogo, foi um time que pontuou muito pouco. Só que se a gente for ver aqui, contra times de características mais lentas, a equipe do New York Knicks fez jogos menos pontuados, times mais defensivos e mais lentos, como por exemplo, contra o Cleveland, que a gente teve 208 pontos totais, contra o Miami Heat, que a gente teve 210, contra o Philadelphia e Orlando Magic, times lentos e que não são tão bons ofensivamente, né? No caso, o Orlando Magic, o Philadelphia é ótimo ofensivamente, mas é um time lento. A gente também teve linhas aqui abaixo de 220 pontos. Contra o Philadelphia aqui, também, né, num outro jogo, numa outra situação, eles também tiveram jogos não tão bem pontuados, é claro que foi acima dessa linha que a gente está buscando para hoje, mas ainda assim foi muito próximo, foi no detalhe. Então, a gente tem bom cenário quando a gente fala de New York Knicks, quando a gente fala de times que olham para eles e falam: vamos jogar um jogo mais lentinho aqui, um pouquinho mais devagar, mais cadenciado? Eles sempre abraçam essa ideia, eles não têm como pontuar em alto volume numa transição, porque o time deles depende de pingar bastante a bola, né? Eles fazem muitos dribles até o arremesso final, por conta do Jalen Brunson, por causa do Julius Randle, por causa dos seus principais jogadores, é fato. E repito, o Brooklyn Nets, além de ser melhor defendendo do que atacando, não tem um grande scorer na sua formação, mas então esse abaixo D pra mim tem muito potencial. Por falar em abaixo D, vamos de Chicago Bulls e Orlando Magic, mas não sem antes, né, dar os nossos palpites aqui, fazer um resumo para vocês para poder recapitular. A gente vai de acima de 116,5 pontos para o Cleveland Cavaliers no jogo entre Cavs e Spurs, a gente vai de handicap de mais 9,5 para os Hornets contra o Atlanta Hawks, a gente pretende trabalhar na linha de pontos aqui do Miles Turner em acima de, mas a gente no momento que não tem as linhas dele definida, vamos de acima de 231,5 pontos totais para essa partida. O jogo entre Miami e Denver Nuggets mais 3,5 é o handicap definido para o jogo a favor do Denver Nuggets. E New York Knicks e Brooklyn Nets a gente vai trabalhar com abaixo, como eu disse para vocês, a gente vai aqui de abaixo de 227,5 pontos ou abaixo de 226,5 pontos totais. Fechado. Para o Chicago Bulls e Orlando Magic, a gente também vai trabalhar com abaixo de. Mas antes da gente para esse palpite dessa partida, pessoal, se inscreve no canal se ainda não foram inscritos e deixa o like se ainda não deixaram, vai ajudar muita gente, a nossa meta é sempre de 150 likes, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente a seguir com o nosso projeto aqui no YouTube e comentem se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões até aqui. O jogo entre Chicago Bulls e Orlando Magic, a gente vai trabalhar em um abaixo de, lembrando principalmente que o Chicago Bulls foi uma das melhores defesas dos últimos meses aí, né, dos últimos 2 meses. O Orlando Magic não é muito bom ofensivamente e a gente tá falando de Orlando Magic que não tem tanta bola de 3, o que pode ser o suficiente para o Chicago Bulls manter os seus adversários em linhas baixas. Eu até pensei, na verdade, em trabalhar com pontuação total, mas eu vou priorizar aqui o under do Orlando Magic. Beleza? Então, para essa partida, eu vou aqui de abaixo de 112,5 pontos do Orlando Magic, confiando na defesa do Chicago Bulls. E por que eu acho que isso faz sentido? Bom, a gente está falando aqui de um Chicago Bulls que é simplesmente a 8ª melhor defesa de toda a NBA, e que se a gente for fazer um recorte dos últimos 15 jogos, que foi onde eles tiveram esse crescimento defensivo, eles são a 2ª melhor defesa do período da liga. O Orlando Magic também é um time de top 10 nesse recorte defensivamente falando, o que significa que a gente pode ter um jogo bem defensivo por aqui. Ofensivamente falando, se a gente for pegar o Chicago Bulls, é o 4º pior ataque, enquanto que o Orlando Magic também está muito próximo aqui do top 10 dentre os piores. Então eu acho que vai ser um jogo muito abaixo de. Porém, a gente tem aqui muito poder ofensivo e talento do lado do Chicago Bulls, então eu tenho medo deles puxarem essas linhas para cima. Mas se vocês quiserem trabalhar com under em pontuação total, vale muito a pena sim. A gente estava falando aqui de um Vucevic, Zach LaVine e DeMar DeRozan que podem ferir muito o Orlando Magic, que é um time que tem dificuldade de fazer algumas defesas de arremesso de curta distância. Então, consequentemente, que são os favoritos desses 3 jogadores, eu decidi priorizar o abaixo do Orlando Magic.
Se a gente for olhar aqui os últimos 8 jogos do Chicago Bulls contra seus adversários, eles permitiram que eles produzissem apenas 101, 107, né, 0,1 pontos de média por partida nesses últimos 8 encontros que eles tiveram. Dentre esses encontros, eles encararam o Orlando Magic fora de casa e o Orlando, mesmo jogando em casa, fez apenas 109. Então hoje, como visitante, isso deve diminuir também. Eles só sofreram mais de 112,5 pontos em 2 dos últimos 8 jogos, o que é pra gente bem interessante. Então, bora confiar nessa defesa do Chicago Bulls que vem muito bem. Mais do que isso, vem sofrendo poucos pontos no paint, que é o setor onde eles melhor defendem, a ponto deles terem subido aqui, né, para quase um top 10, e é o lugar, né, onde o Orlando Magic mais pontua, principalmente com o Paulo Banchero, e acima de tudo porque em relação a bolas de 3, eles não são grande coisa não. O Orlando Magic é um dos 10 piores times em aproveitamento de bolas triplas em toda a liga. Em relação a pontos de 3 convertidos por jogo, eles são o 6º pior time nessa categoria, bem como os Bulls também são os piores. Então dá pra gente acreditar nesse abaixo D, porque como eu disse, no setor onde o Chicago Bulls tem mais facilidade de sofrer pontos, o Orlando Magic não tem de produzir. Agora o jogo entre Oklahoma City Thunders e New Orleans Pelicans, a gente vai aqui apenas dar uma dica para vocês que gostam de investir no Shai Gilgeous-Alexander, né, um dos principais cestinhas da temporada, com média de 31 pontos por jogo, o jogador que é o líder em pontos no paint em toda a NBA, né, em pontos atacando ali a cesta, à frente até do Ja Morant e do Giannis Antetokounmpo em pontos desse sentido, né, dessa forma de pontuar. Então, é um jogador muito favorável para a gente estar trabalhando com base na seguinte argumentação, lembrando que as linhas dele estão em 31,5 pontos, eu vou tentar esperar ali, né, ela chegar ali a 30,5 para eu trabalhar com acima D, mas de toda forma, para vocês que gostam desse jogador, tô deixando aqui apenas o meu sinal verde, de que sim, ele pode ser produtivo. Claro que pode não bater, como todas as apostas que a gente passa para vocês, mas a gente tem um cenário legal para que ele seja a grande estrela dessa noite. A gente está falando aqui de um Shai Gilgeous-Alexander que nos últimos 4 encontros contra os Pelicans fez 34,8 pontos de média, fez 44 no último encontro entre essas franquias que aconteceu em Oklahoma. Hoje, jogando dentro de casa, ele deve ter muita motivação para ser extremamente eficiente, principalmente contra um adversário que tem o pior aproveitamento em defesa de arremessos a menos de 5 pés da cesta. Então, ele pode ter muita facilidade de ser produtivo contra esse adversário que simplesmente não consegue defender no setor onde ele mais gosta de arremessar. Ele tem um histórico recente positivo contra esses rivais e mais do que isso, se a gente for pegar um recorte recente de jogos contra adversários em geral, ele conseguiu superar essa marca dos 31,5 pontos, né, em grande maioria dos jogos que ele fez nesse recorte. Então, um bom cenário, ele que vem de uma partida de 44 pontos contra o Portland Trail Blazers, vai encarar hoje o New Orleans Pelicans que joga como visitante e que simplesmente não consegue defender o setor onde ele mais arremessa. Beleza? Bora aqui então para Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Aqui a gente vai fazer mais ou menos o caminho contrário do Brooklyn Nets, é verdade, o Dallas precisa de um pouco mais de recorte para a gente entender como esse time vai funcionar, mas é fato que eles perderam um dos seus grandes defensores, Dorian Finney-Smith, e adicionaram um jogador muito bom ofensivamente à escalação, Kyrie Irving. Claro que eles vão precisar se encontrar ali, né, o Kyrie Irving e o Luka Doncic, mas acima de tudo, eu acho que o Dallas Mavericks vai ser um time que vai sofrer mais pontos do que se espera e vai fazer mais pontos do que se espera também, então acho que é um jogo para acima de, contando acima de tudo com o fato de que a defesa e a eficiência geral do Dallas não é grande coisa e que o Minnesota Timberwolves deve acelerar bastante o pace desse jogo, a ponto de a gente ter um jogo com muitos arremessos acima de 225,5 pontos. É o meu palpite para Dallas e Minnesota Timberwolves com base na seguinte argumentação. A gente tá falando de um Dallas Mavericks aqui que é o 6º melhor eficiência ofensiva da NBA em toda a temporada e de um time que defensivamente caiu bastante, sendo uma das 10 piores defesas. Então a gente ter um grande ataque com defesa ruim já é o primeiro passo para a gente investir em um acima D. E por mais que a gente tenha um Minnesota Timberwolves que ofensivamente não seja grande coisa, tá mais perto ali do top 10 de piores do que dos melhores, a gente tá falando de um Minnesota Timberwolves que é o 4º maior ritmo da NBA, então eles têm muitos arremessos por minuto, então mesmo que eles não estejam com aproveitamento tão alto, é um time que arremessa em alto volume. Contra um Dallas Mavericks, que se a gente for olhar aqui nas distâncias, né, mais especificamente do garrafão, a gente pode encontrar constantemente ele nos top 10 ali, né, de times que mais sofrem pontos perto do aro, né, entre 5 e 9 pés, eles são top 10. Se a gente for olhar aqui
entre 10 e 14 pés, eles são top 4 e por aí vai, e esse é o setor onde o Minnesota mais gosta de pontuar. Se a gente for olhar aqui em pontos no paint feitos por jogo na NBA, o Minnesota é top 10, e jogando fora de casa aqui, eles têm uma média superior à sua média geral, o que significa que eles são o quinto melhor visitante para poder produzir pontos no paint. Então, eles têm um encaixe favorável ofensivo contra a equipe do Luka Doncic e companhia. E mais do que isso, seu principal pivô, já vou explicar porque eu estou falando dele, Rudy Gobert costuma ter noites bem pontuadas para o seu padrão contra esse adversário, marcando uma média de 15,6 pontos nos últimos 5 encontros. Digo isso porque o Dallas Mavericks sempre foi um adversário que teve dificuldades contra pivôs e jogadores de garrafão. Eles são, inclusive, o segundo time que mais sofre pontos para jogadores da posição de power forward e toda a liga, assim como o próprio Minnesota também é. Então acho que o Chris Wood e o próprio Rudy Gobert podem ajudar a puxar essas linhas para cima. Beleza, então vamos de over entre Dallas e Minnesota também. Finalizando aqui o nosso vídeo com Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers, lembrando que a gente sempre deixa alguns jogos exclusivos pro nosso grupo VIP, e o jogo entre Golden State Warriors e Washington Wizards será mais um deles, mas vocês podem acessar o nosso grupo VIP como uma forma de incentivo para o nosso trabalho continuar acontecendo, o menor preço do mercado, e mais do que isso, vocês vão adquirir muito conteúdo extra lá. Tenho certeza que na hora que vocês entrarem, antes da gente enviar as tips, vocês vão achar que já valeu a pena, porque a gente tem muito material exclusivo para vocês serem lucrativos. Beleza? Além de muita argumentação e profundidade nas nossas entradas, como por exemplo esses greens dos nossos finais de semana, que todos eles foram baseados em números e estatísticas, e até os heads também, que foram grande minoria. Se a gente for observar, de sábado para cá a gente só teve um head nas nossas tips analisadas e indicadas, e é nessa toada que a gente pretende seguir em frente, beleza? Então bora de Portland e Los Angeles Lakers. Aqui a gente tem um cenário interessante para que o Los Angeles Lakers seja produtivo ofensivamente contra um Portland Trail Blazers que sofre muitos pontos para jogadores de garrafão. Hoje os Lakers jogam com o Rui Hachimura, Anthony Davis e também com o LeBron James, que volta e meia atua alguns minutos nesse setor. Então, péssima notícia para o Portland Trail Blazers, que são simplesmente um dos times que mais cedem pontos, na verdade, o time que mais cede pontos para pivôs em toda a NBA. Então, eu vou preferir trabalhar com um pacote mais completo nessa questão. Pelo ritmo, eles vão ter muitos arremessos por minuto e não ficaria surpresa se eles ultrapassassem os 114,5 pontos. Esse que no final das contas vai ser o meu palpite preferido para esse jogo, lembrando, Anthony Davis e LeBron James precisam estar em quadra, e se o D'Angelo Russell estiver também para poder organizar esse time, melhor ainda. E se a gente for olhar aqui o número de pontos concedidos por jogo para os seus adversários nos últimos 10 jogos, o Portland Trail Blazers vem sofrendo 124,3, top 3 times mais vazados desse recorte. Isso que eles nem enfrentaram grandes potências ofensivas não, enfrentaram alguns times ali de um bom nível, mas nada de muito especial. Inclusive, o Los Angeles Lakers não tá nesse hall aí dos grandes times ofensivos da temporada, mas eu diria que eles estão num nível parecido com esses times aqui e que dá para produzir bem no lado do ataque, sim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Lembrando, nosso segundo resumo aqui, né, a partir do jogo entre Bulls e Orlando Magic, a gente vai de abaixo de 112,5 pontos do Magic, a gente vai trabalhar com acima de 30,5 pontos do Shai Gilgeous-Alexander, a gente vai trabalhar também aqui com over no jogo entre Dallas e Minnesota Timberwolves, e também vamos trabalhar com acima de 114,5 pontos no jogo entre Lakers e Portland Trail Blazers, mais especificamente, né, acima de 114,5 pontos dos Lakers. O jogo entre Philadelphia e Houston Rockets e Golden State Wizards, de análise exclusiva do nosso grupo VIP, vocês podem conhecer aqui do lado, só chamar no WhatsApp, o menor preço do mercado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!